E aí, galerinha do oitavo ano, tranquilidade pura? Show! Meu nome é Eduardo Moraes, sou professor de matemática e nós vamos hoje iniciar o estudo dos produtos notáveis. Vem comigo. Produtos notáveis são expressões algébricas que envolvem produtos e cujos resultados são muito utilizados para efetuar cálculos com mais rapidez. Nós temos aqui, por exemplo, um dos produtos notáveis que nós vamos estudar é o quadrado da soma de dois termos, onde, por exemplo, eu tenho aqui 5 mais 3, o 5 é um termo, o 3 é outro termo, e eu sei que se eu fosse somar, se eu fosse resolver o quadrado dessa soma, a gente poderia fazer, primeiramente, 5 mais 3, 8, aí ficaria 8 elevado ao quadrado, que daria o quê? 64. Sem problema nenhum. Mas o que acontece é que muitas vezes esses termos, pessoal, eles não são números. Eles são representados por variáveis, cujos seus valores são desconhecidos. Como nós temos, por exemplo, aqui, ó, acompanha comigo, ó, nós temos o primeiro termo sendo A, o segundo termo sendo B, a soma de dois termos elevado ao quadrado, ou seja, ao quadrado da soma de dois termos. E como é que eu vou somar o A mais B se eu desconheço seus valores? Então, para esse tipo de resolução, nós usamos os produtos notáveis. Tá bom? Então, vamos ler aqui a definição. Ó. Para se calcular o valor da expressão numérica 5 mais 3, dentro do parênteses, ao quadrado, em geral, resolve-se primeiro a adição indicada dentro dos parênteses. É o que eu falei. Primeiro a gente faria 5 mais 3, 8, para posteriormente ficar 8 ao quadrado, que é igual a 64. Em seguida, calcula-se o quadrado da soma, que a gente já falou que é 64. Entretanto, no cálculo algébrico, A mais B, dentro do parênteses, elevado ao quadrado, que equivale ao produto A mais B vezes A mais B. Uma vez que você sabe que a base é A mais B e o expoente é 2, o expoente vai indicar para você quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Então, A mais B elevado ao quadrado é o mesmo que A mais B vezes A mais B. E como A e B são desconhecidos, a gente precisa utilizar a técnica do produto notável. Portanto, não é possível efetuar imediatamente a soma de A mais B, uma vez que a gente desconhece os valores das suas variáveis. Então, pessoal, nós temos o seguinte, nós sabemos que o quadrado da soma de dois termos, onde o primeiro termo é representado por A e o segundo termo é representado por B, é o mesmo que A mais B vezes A mais B. A partir daqui, você pode fazer uma distributiva. Tipo, A vezes A, nós temos A ao quadrado. A vezes B, nós temos AB. Detalhe, fique ligadinho na questão do sinal. B vezes A, nós temos BA, que é a mesma coisa de AB. Então, mais AB. E, por último, nós temos mais B vezes mais B, que é igual a mais B ao quadrado. Então, nós encontramos essa expressão, onde nós temos aqui, ó, dois termos semelhantes, porque possuem a mesma parte literal, então a gente pode reduzi-los. Ficando, então, A ao quadrado, AB mais AB, nós temos 2AB, mais B ao quadrado. Ou seja, o desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos é justamente A ao quadrado, mais duas vezes AB, mais B ao quadrado. Em outras palavras, é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, pessoal, se você tem o quadrado da soma de dois termos, sempre vai ser dessa forma. Ou você transforma em uma multiplicação, certo? Onde, como o expoente é 2, você vai pegar a base e multiplicar por ela mesma, faz a distributiva para encontrar o desenvolvimento. Ou então você já deixa aí massificado, que o desenvolvimento é justamente o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tranquilo? Então, gente, uma interpretação geométrica aqui só para a gente poder entender melhor. Como se trata? Aqui nós temos aqui um quadrilátero, um quadrado, representado pelos vértices A, B, C, D, aonde nós temos aqui que calcular a área desse quadrado. Para calcular a área de um quadrado, você bem sabe que a área de um quadrado é você multiplicar o lado por ele mesmo, uma vez que o quadrado tem todos os lados iguais. E aqui nós temos que esse pedaço aqui, esse segmento, corresponde a 5 e esse outro segmento corresponde a 3. Ou seja, o lado do quadrado mede 8.
Se eu for calcular a área desse quadrado, basta eu pegar o lado que é 8 e multiplicar pelo outro lado que também é 8, ou seja, 8 ao quadrado, que é igual a 64. De maneira bem rápida, você conseguiu achar a área desse quadrado, uma vez que os lados são representados por valores numéricos. Observe que interessante. Nós temos aqui o S1, que representa a área dessa figura, o S2, que representa a área dessa figura. Aqui eu tenho S2 e S2, porque essas duas figuras terão a mesma área. E nós temos o S3 representando uma terceira área. E todas essas 4 áreas estão dentro do quadrado. Eu peguei o quadrado e fracionei em 4 partes. Aí o que acontece? O S1, como é um quadrado, seria 5 vezes 5, 25. A área do S1 é 25. A área do S2, ó, lado 3 e 5, como é um retângulo, base vezes altura. 5 vezes 3 é a mesma coisa desse outro, ó. Base 3, altura 5. 3 vezes 5, 15. Então, nós temos, ó, 15 e 15, ok? E a área 3, como é um quadrado, seria novamente 3 vezes 3, que é 9. Se eu somar 25 mais 15, mais 9, eu vou encontrar justamente o 64, que corresponde à área do quadrado, como a gente fez inicialmente. 8 vezes 8, 64. O que eu quero mostrar para você é que, embora que eu saiba que é 5 mais 3 ao quadrado, como são valores numéricos, eu posso realmente somar o que está no parênteses para depois realizar a potência, encontrando 64. Mas se eu não tivesse feito isso, justamente a definição de você pegar o quadrado do primeiro termo, somar com um produto de 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo e posteriormente somar com o quadrado do segundo termo é verdadeira. Porque, olha, nós temos então, ó, o primeiro termo, 5, 5 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é justamente as áreas, ó, 5 ao quadrado, 25, que é a área do S1, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30, que é justamente o S2, ó, 15 mais 15, 30, e o quadrado do segundo termo, que é 9, que é justamente a área do S3. Com isso, eu vou encontrar o 64. Mas, quando nós temos um quadrado ABCD, e agora eu sei que as medidas dos lados são representadas por variáveis, e essas variáveis são justamente A e B, eu tenho que o lado desse quadrado ABCD, ó, o lado que corresponde ao segmento AB, é A mais B, Azinho mais Bzinho. Então, a área desse quadrado vai ser justamente o quê? O lado, que é A mais B, vezes o lado A mais B, que é representado por A mais B dentro do parênteses, elevado ao quadrado. E isso quer dizer o quê? Que essa área eu poderia encontrar as menores áreas dentro do quadrado ABCD, que daria o mesmo valor da área total do quadrado. Ou seja, o S1 mais o S2 mais o S3 mais o S4 corresponde às 4 áreas, a área total desse quadrado. De novo, esse quadrado ABCD, o lado é A mais B. Então, a área vai ser quem? A mais B, tudo isso elevado ao quadrado. Onde você pode encontrar o desenvolvimento? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, o quadrado da soma de 2 termos sempre vai ser nesse perfil. 2 termos, ó, um somando o outro, e tudo elevado ao quadrado. Onde você tem o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Quadrado da diferença de 2 termos. Assim como nós temos o quadrado da soma de 2 termos, nós temos também o quadrado da diferença entre esses 2 termos. Nós temos aqui o primeiro termo sendo A e o segundo termo sendo B. Então, nós temos aqui a diferença, ó, A menos B. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, aqui é a representação do quadrado da diferença entre 2 termos. E o desenvolvimento, você pode pegar simplesmente, ó, como é o expoente 2, ficando A menos B vezes A menos B. Pode fazer a distributiva, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, ou seja, mais A vezes menos B, nós temos menos AB. Nós temos menos B vezes A, é o mesmo que menos BA, ou invertendo a ordem, menos AB. E nós temos menos B vezes menos B, que vai ser mais B ao quadrado.
reduzir nos termos semelhantes, nós temos a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Turminha, você pode seguir da seguinte forma. Ao invés de fazer essa operação distributiva, massifica. É o quadrado do primeiro, como aqui é menos, ó, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tranquilo? Observe que tanto o quadrado da soma de dois termos como o quadrado da diferença de dois termos vai nos originar um trinômio, certo? Trinômio é aquele polinômio que tem 3 termos. Tranquilo? E vamos para os exercícios. Mas, antes da gente iniciar os exercícios, me acompanhe aqui, por favor. Ó. Eu quero relembrar com você o seguinte, ó. A mais B ao quadrado, quadrado da soma de dois termos. O desenvolvimento, pessoal, você pode fazer A mais B vezes A mais B. Faz a distributiva sem problema nenhum, mas isso aqui vai nos originar o quê? Ó? A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, certo? A diferença, o quadrado da diferença de dois termos, também posso fazer A menos B vezes A menos B, que vai ser ó, o mesmo formato do trinômio, ó, A ao quadrado, 2AB, B ao quadrado. A diferença, aqui também vai ser positivo, a diferença é que, nesse caso, no quadrado da soma de dois termos, o segundo termo é positivo, e no quadrado da diferença de dois termos, o segundo termo agora será o quê? Ó, negativo. Então, nós temos aqui o desenvolvimento prático. Tranquilo? E vamos resolver os exercícios. Nós temos aqui na letra A, x mais 6 ao quadrado. Nós temos na letra B, x mais 10 ao quadrado. Nós temos no item C, x menos 5 ao quadrado. E no item D, nós temos x elevado a 3 menos y ao quadrado elevado, tudo elevado ao quadrado. Vamos fazer o desenvolvimento. Ó. No item A e no item B, nós temos o quadrado da soma entre dois termos. Já no item C e no item D, nós temos o quadrado da diferença entre os dois termos. E nós vamos usar os recursos dos produtos notáveis. No item A, nós temos que o primeiro termo é x e o segundo termo é 6. Então, nós temos, ó, se você quiser, você pode transformar em uma multiplicação, ó, x mais 6 vezes x mais 6, aonde você irá fazer uma distributiva, ó, x vezes x, posteriormente x vezes 6. Aí aqui você vai ter x vezes x, x ao quadrado, x vezes 6, você tem mais 6x. Depois, posteriormente, 6 vezes x e 6 vezes 6. Onde você tem agora 6 vezes x também será mais 6x. E 6 vezes 6 nós temos mais 36. Observa, galerinha, que nós temos aqui, ó, mais 6x mais 6x. Nós temos termos semelhantes, então nós vamos reduzi-los, beleza? Nós iremos reduzi-los. Então, ficaremos com x ao quadrado, 6x mais 6x, 12x, mais 36. Esse seria o nosso resultado. X ao quadrado, mais 12x, mais 36. É uma opção. Ou então você vem já para a regrinha. Qual é a regrinha? Primeiro termo, x. Segundo termo, 10. Não é o quadrado da soma de dois termos? Então, vamos para a regrinha prática. Quadrado do primeiro, ó, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo seria 10 ao quadrado, ou seja, nós temos 10 ao quadrado. Vamos resolver. Repete o x ao quadrado. 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 10, 20x. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado mais 20x mais 100. É o desenvolvimento
do item B. Já no item C, nós podemos fazer x menos 5 vezes x menos 5, aonde você irá fazer a distributiva, caso você queira. Nós temos aqui x vezes x e depois x vezes menos 5. X ao quadrado menos 5x. E aqui nós temos menos 5 vezes x, menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes x, novamente, menos 5x. E menos 5 vezes menos 5, mais 25. A gente pode reduzir os termos semelhantes, menos 5x com menos 5x. Tendo, então, como desenvolvimento, x ao quadrado menos 10x mais 25. Ok, pessoal? Já no item D, vamos fazer de forma mais prática. Vamos usar o desenvolvimento. Não transformar em uma multiplicação. Quadrado do primeiro, x elevado a 3 ao quadrado, quadrado do primeiro termo, menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, o segundo termo é y ao quadrado, elevado ao quadrado. Vamos desenvolver. Propriedade da potência, repete a base, que é x, multiplica os expoentes, 3 vezes 2, 6. Menos 2x3, y2, mais, novamente, propriedade da potência. Vai ficar y elevado a 4. Ou seja, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tranquilo, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Segundo exercício. Calcule as seguintes expressões. Galerinha, observe que nós temos aqui, quadrado da soma de dois termos, outro quadrado da soma de dois termos, e mais uma vez o quadrado da soma de dois termos. Como nós temos aqui operações de adição entre esses termos e subtração entre esses termos, eu peço que você faça o desenvolvimento desses produtos notáveis, ainda deixando ou dentro de parênteses ou dentro de colchetes, porque nós teremos aqui, principalmente com o sinalzinho de menos, nós vamos ter troca de sinais, tá bom? Então, vem aqui comigo, Vamos copiar essa expressão aqui novamente, onde eu tenho x mais 1 ao quadrado, mais x mais 2 ao quadrado, menos 2x mais 1 ao quadrado. Só conferindo, beleza, copiei certinho. Vamos fazer o desenvolvimento, vamos para o método prático. Regrinha, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós temos, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes x vezes 1 vai dar 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, quanto é? 1. Então, tudo isso aqui é o desenvolvimento da primeira expressão. Mais a segunda, quadrado do primeiro, mais 2 vezes x vezes 2, nós temos 4x, mais o quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado, que é 4. Menos, abre parênteses. Galerinha, 2x ao quadrado, eu vou colocar bem aqui embaixo, 2x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado, 4x ao quadrado. Então, nós temos 4x ao quadrado, mais, aí eu vou ter que fazer o termo do meio. 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. 2 vezes 2x, 4x, vezes 1, 4x. Então, nós temos aqui, mais 4x, mais o quadrado do segundo termo, que é 1 ao quadrado, que vai ser 1. Tranquilo? Isso aqui você vai desconsiderar, foi minha área de rascunho. E vamos dar continuidade, vamos tirar do parênteses. X ao quadrado mais 2x mais 1, mais com mais, mais com mais, mais com mais, tudo será mais, x ao quadrado mais 4x mais 4, sendo que agora vai mudar, menos com mais, menos 4x ao quadrado, menos com mais, menos 4x, menos com mais,
menos 1. Tranquilo? Conferindo, ó. Menos com mais dá menos com mais deu menos. E agora nós vamos reduzir os termos semelhantes. Então, nós temos, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado, vou deixar aqui pertinho, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, mais 2x, mais 4x, menos 4x, estou colocando os termos semelhantes próximos um do outro. Mais 1, mais 4, menos 1. Galerinha, nós temos aqui, ó, termos semelhantes, e aqui do mesmo jeito, termos semelhantes. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado são 2x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado, aqui nós temos menos 2x ao quadrado. Aqui, observe que eu tenho mais 4x e menos 4x, eles são simétricos, a gente pode cortá-los. Então, vamos ficar apenas com mais 2x. E agora nós temos aqui, ó, mais 1 com menos 1, ó, também são simétricos, vou cortá-los, restando apenas o mais 4. Acabei encontrando aqui um trinômio, certo? Como os termos não são semelhantes, eu não posso mais reduzi-los. Então, essa seria o desenvolvimento de toda essa expressão do nosso enunciado. Tranquilo, gente? Então, a gente viu aqui o quadrado da soma de dois termos e a diferença, e o quadrado da diferença entre dois termos. São dois produtos notáveis bastante utilizados para a gente resolver determinados cálculos algébricos, tá bom? Turminha, eu tenho mais uma expressão, ó. Eu tenho essa expressão que o primeiro termo é a ao quadrado, o segundo termo é b ao quadrado, tudo elevado ao quadrado. Menos 2 vezes ab ao quadrado. Vamos aqui comigo. Vamos copiá-la aqui, ó, com bastante calma. Nós temos a ao quadrado mais b ao quadrado elevado a 2, menos 2 vezes ab ao quadrado. Eu vou desenvolver primeiramente o quadrado da soma entre dois termos. Observe que o primeiro termo é a ao quadrado, o segundo termo é b ao quadrado. Então, nós teremos, ó, a ao quadrado elevado a 2, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 2 vezes, e aqui eu vou desenvolver, ó, a ao quadrado, b ao quadrado. Vamos lá, ó, propriedade da potência, a elevado a 4, mais 2a ao quadrado, b ao quadrado, mais b elevado a 4. E agora eu tenho uma distributiva, ó. Vou fazer essa distributiva, ó. Tudo isso é um termo só, então, ó, vamos multiplicar. Então, nós temos menos 2a ao quadrado, b ao quadrado. Eu identifiquei que eu tenho termos semelhantes e são simétricos, vou cortá-los, ó. Ficando para a gente apenas a elevado a 4 mais b elevado a 4. Tendo como resultado, então, essa aqui é a expressão reduzida. Tá bom? Então, fazendo com calma, com atenção, para a gente não trocar nenhum sinal. Eu mesmo, na emoção de uma questão ou outra, a gente acaba tendo querendo fazer muito rápido, acaba tendo um equívoco com algum sinal. E isso vai implicar no nosso resultado. Tá bom? Turminha, minha aula vai ficando por aqui. Eu espero que você pratique em casa, copie esses exercícios, refaz no seu caderno, tá bom? E estude bastante. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade aos produtos notáveis. O meu muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula. Valeu!